Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos gravar mais um vídeo. Vamos fazer aqui uma observação de um texto da Bíblia para crescimento de todo aquele que ouve, de todo aquele que está assistindo neste momento. O texto de hoje, irmãos, se encontra em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 em diante, até o versículo de número 34. Eu estou usando aqui a linguagem Almeida, revista e corrigida, está aberto aqui no computador também, e a leitura diz assim, o texto, né? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desperdiçado tudo quanto tinha, ou despedido, tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Glória a Deus. Eu acho que todos vocês já fizeram a leitura desse texto. Pelo menos quase todos, né? Deixa eu mudar aqui a luz que tá me atrapalhando. Quase todos, ou todos, né? Acho que até os novos convertidos geralmente têm o costume de ler esse texto no início da sua fé. Porém, nós podemos aprender aqui algumas coisas muito interessantes. O Senhor Jesus, ele sempre foi rodeado de muitas pessoas. Muita gente ia procurar ele. Então, todo lugar que ele ia, tinha uma multidão de pessoas. Nós vamos ver que as pessoas seguiam ele entrava no barco e ia de um lugar para o outro. Quando ele voltava, as pessoas já estavam ali esperando ele, procurando, falando: onde é que o senhor estava, mestre? Que nós estávamos te procurando. A multidão era tão grande que a Bíblia diz que certa feita ele estava dentro de casa e as pessoas lhe apertavam a ponto dele não conseguir comer pão. E aqui não era diferente. A Bíblia vai dizer que Jesus, outra vez num barco passando para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, como sempre. As multidões que seguem a Jesus. E isso, desde quando Cristo veio em carne e se manifestou aos homens aqui, até os dias de hoje, mesmo após ele ter sido recebido nos céus, uma multidão de pessoas continua seguindo o Senhor Jesus. E nós temos tipos de pessoas diferentes no meio dessa multidão, ainda hoje. Essa mensagem, ela vai falar de qualidades ou tipos de pessoas
e vai servir também para poder lhe ajudar. Você que está desanimado, porque tem passado certas frustrações com pessoas dentro da congregação. E preparar você que é novo convertido, que está começando a congregar e se envolver no meio da igreja, e não sabe o que há no meio da igreja. A igreja, ela é formada de pessoas. Aquele lugar onde nós nos reunimos para cultuar é um salão, uma casa de oração, mas a igreja são as pessoas reunidas, cada um é um membro, e juntos são o corpo de Cristo, que nós conhecemos como a igreja, né? E Jesus, ele é o cabeça dessa igreja. É só você ler 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, que se completam para você poder entender melhor a respeito desse assunto. Porém, no meio dessa multidão, desde o início, desde quando Israel, aquela multidão de pessoas, seguiu a Moisés por causa do Deus de Moisés, que havia tirado aquele povo do Egito, sempre houve aqui uma quantidade de pessoas com pensamentos adversos ao da fé cristã. No meio da multidão sempre vai ter pessoas curiosas. Pessoas curiosas. O curioso, ele pode até fazer parte de grupos, determinados grupos na igreja. Algumas igrejas separam grupo de adolescente, de jovem, de irmãs, para facilitar o discipulado e o ensino dessas pessoas. Os jovens, eles são pastoreados por um pastor de jovens. As crianças têm ali o seu discipulado como uma liderança que vai instruir as crianças. A mente de uma criança não é igual à mente de um adulto para assimilar, para compreender e entender as coisas. Porém, às vezes nesses grupos também existem os curiosos. Os curiosos, irmãos, às vezes eles podem até chegar a ser obreiros. Como é o tipo de curioso? Nós temos um exemplo na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Moisés separa ali alguns homens para poderem espiarem a terra. Eram espias. Mas não eram espias no sentido de serem curiosos, de espiar somente e ficar por isso mesmo, embora isso aconteceu. Os espias foram enviados ali para observarem a terra e procurarem ali entender como aquela cidade funcionava, como eram os meios de defesa daquele povo e o que tinha dentro daquela região. Se realmente manava leite e mel, se era realmente uma cidade, se eram cidades fortificadas, né, porque a terra era grande, existiam povos ali, os heteus, jebuseus e assim por seguinte. Então, o que acontece aqui? Esse fato, ele vai ser narrado, essa história, em Números capítulo 13. Os espias voltam e eles vão dar o relatório, né? O relatório de 10 deles era desanimador. Se você ler a Bíblia, né? A Bíblia diz no versículo 32, a Bíblia diz assim: e infamaram a terra que tinham espiado. Eles infamaram a terra que eles tinham espiado. Infamaram em que sentido? Olha, os homens eles são gigantes. Aos seus olhos nós somos como gafanhotos. E aos nossos próprios olhos diante deles, nós somos como gafanhotos. Eles são um povo difícil, nós nunca vamos conseguir vencer eles. E explicaram ali que era impossível tomar posse daquela terra. 2 deles ali, que foi Josué e Caleb, eles falaram diferente. E eles estavam no meio. Aqueles homens conseguiram infamar tanto aquela terra, e eles conseguiram influenciar tanto aquele povo de Israel, que Deus deixou aquele povo perecer no deserto, e os mais jovens que entraram na terra, porque o povo desanimou, o povo ficou desmotivado. Por quê? Porque 10 daqueles homens, eles foram cumprir uma atividade militar.
observar a terra, para quê? Para que aquele exército formado ali e guiado por Deus através de Moisés tomasse posse daquela terra. Mas eles fizeram um papel de curiosos. O curioso ele só vai para ver. Então sempre tem curioso na igreja. Desde o início, vocês estão vendo. Números 13, vocês vão ver que tinha curioso. Na igreja, sempre vai ter. O curioso é aquele que ele só quer observar. Ele só quer ver. Vamos ver no que vai dar isso aí. Ele não quer participar de nada. Ele, mesmo que tem uma coisa difícil de fazer, mas tem uma coisa mais fácil, ele pode auxiliar com alguma coisa mais fácil. Ele não tem a capacidade de motivar ninguém a nada. Nada. Mas por outro lado, o curioso ele tem uma capacidade muito grande de desmotivar. Porque como ele não está acostumado com a ação, em fazer, em atravessar obstáculos, usando a fé, meus irmãos, não é algo humano. A fé não é algo que nós fabricamos dentro de nós, que podemos usar ali como um pozinho mágico para poder fazer as coisas acontecerem, não. A fé é algo que liga o homem com o divino. E os curiosos, eles vivem a vida murmurando. Eles estão ali observando. Aí reclama. Você pode observar que o murmurador, ele é um curioso, um observador. Ele fica observando e reclama de uma coisa. Observa, reclama de outra. Observa, acha mais um defeito. Mas ele nunca se prontifica em fazer alguma coisa para melhorar a situação. Então, esse é um tipo de pessoa que se encontra no meio da igreja. Tome cuidado com esse tipo de pessoa, porque ele pode te desmotivar. Ele pode te desanimar. Ele pode desgastar a tua fé. Lembre-se que Paulo vai nos orientar que as más conversações, elas podem corromper os bons costumes, as más amizades, as más influências. Nós devemos influenciar as pessoas para melhor. Nós devemos influenciar as pessoas. Existem pessoas que estão com depressão. Eles precisam de pessoas valentes, com uma visão diferente, como Josué e Caleb. Não, nós vamos tomar essa terra. Nós vamos dominar, então, esse povo grande. Nós vamos subjugar eles. Aos olhos das pessoas, conjecturando aqui, Satanás, aos olhos de alguns, ele é grande. Mas o nosso Deus, ele é maior. Então, nós temos que ter uma visão diferente, para podermos trabalhar a favor do reino de Deus e não contra o reino de Deus. Já existe uma multidão tão grande trabalhando contra o reino de Deus. Agora você imagina os próprios cristãos, ou aqueles que usam o título de cristãos, trabalhando também contra o reino de Deus. Então esse aqui é um tipo de pessoa. Outro ponto. E você vai notar que nessa multidão que seguia Jesus tinha esse tipo de pessoa, viu? Tinha sim. Tinha o curioso. Tinha também o simpatizante. Existem muitos simpatizantes no nosso meio. O que o simpatizante faz aqui? O simpatizante, ele é aquela pessoa que admira. Ele acha bonito. Ele olha e fala, meu Deus, que sabedoria. Olha, Jesus, ele é realmente muito sábio. Jesus realmente é bom. Jesus realmente, ele sabe mexer na alma da pessoa. Mas o simpatizante, ele não tem coragem de assumir a responsabilidade com Jesus em público. Ele não tem coragem de assumir um relacionamento sério com Deus no meio da sociedade. Muitas das vezes, com medo do que as pessoas vão pensar dele. Nós temos um exemplo, e eu vou ler um texto aqui para vocês. Eu deixei marcado aqui alguns versículos, que se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 44, 45
e 46. Se você quiser, vai pausando o vídeo e seguindo. Mas diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Esse aqui era um homem religioso. Ele chamou Jesus para comer na casa dele, né? Simão. E Jesus foi. Só que nós sabemos, né, os judeus eles tinham o costume de comer na mesa só com... Tanto é, se nós observarmos, eu acho que o capítulo 15 também fala sobre o concílio a respeito dos irmãos da região de Antioquia. Mas no capítulo 10, Pedro, ele prega para Cornélio e sua família e batiza aquele povo nas águas. Eu acho que no capítulo 11 ou 12, acho que é 11, os irmãos eles indagam a Pedro e eles falam: por que você batizou? Por que você comeu no meio dos gentios? Porque não era costume dos judeus. Eles não se sentavam à mesa para poder comer com uma pessoa que não tivesse comunhão com eles, ou que não fosse um amigo, que não fosse um parente, ou um judeu. Eles não comiam com os gentios. Nós vamos ver que Pedro é repreendido por causa disso. E Pedro, então, ele faz a sua defesa e os irmãos: não, então tá bom, Deus batizou eles, o Espírito Santo, Deus derramou do mesmo dom sobre eles, então tá explicado. Mas, porém, esse homem aqui, ele admirava Jesus, senão ele não tinha chamado Jesus para ir até lá. Só que, porém, Jesus chegou lá com os pés cheios de poeira, cansado, porque eles andavam a pé por muitos lugares. Jesus pregava muito, muitas casas. Pregava dentro da sua própria casa, na casa de Zaqueu, pregava para uma pessoa só. Tem pregador que ele não prega para uma pessoa. Jesus pregou para a mulher samaritana à beira do poço. Então, ele chega na casa desse homem, esse homem não dá água para os pés, não mandou nenhum criado, nem um servo, ou ele mesmo lavar os pés do Senhor para aliviar os pés do Senhor daquela caminhada. Ele não ungiu o Senhor com óleo. Nós vamos ver que Davi, ele foi ungido com óleo, né? Deus ali separando Davi. Alguns acreditam, eu acredito assim também, talvez existem outras explicações, que Jesus estava dizendo: você não reconheceu meu ministério. Jesus disse: você não me deu o ósculo santo, né? Você não me beijou. É o ósculo santo. A Bíblia diz para beijar, né? Para dar o ósculo santo uns aos outros. É um beijo sincero, de amor, de comunhão, sem traição. Porque o beijo de Judas não foi um beijo, um ósculo santo, foi um beijo de traição. Aí nós temos uma questão. Esse homem, ele não tinha coragem de assumir Jesus diante das pessoas. Nós vamos ver que Nicodemos também passou por esse problema. Diante do Sinédrio, ele foi falar: nós não podemos condenar um homem sem antes ouvi-lo. Eles disseram: és tu também um deles? Só falta você ser seguidor dele agora. Nicodemos se calou. Então nós temos uma questão: ou nós assumimos Jesus, e muita gente precisa assumir a Jesus diante da sociedade, ou nós não assumimos. Nós precisamos ter responsabilidade de assumir se nós somos cristãos ou não. Tem gente que tem vergonha, porque as pessoas falam, né, do cristianismo: a pessoa é evangélico, a pessoa é isso e aquilo, porque o crente, ele não pode nada. Nós precisamos ter responsabilidade espiritual. Então, no meio da multidão tem um simpatizante. Não seja simpatizante. Não seja curioso. Não seja aquela pessoa que chega na igreja e fica admirando: olha que mensagem, que pregação, nossa, que sabedoria, que conhecimento, que pregação, que exegese perfeita.
Não. Seja aquela pessoa que goste de Bíblia, mas que pratique no dia a dia diante da sociedade, para que todos vejam Cristo em você. E isso é assumir a Jesus diante das pessoas. As pessoas perguntarem, olha, você é crente? Sou crente, sim, graças a Deus, sou crente em Jesus Cristo. Então não seja simpatizante. Outro tipo de pessoa, estou tentando resumir aqui para não ficar muito grande. Os opositores. No meio da multidão sempre vai ter opositor. Sempre vai ter. O opositor é aquele que vai no oposto. Aquele que vai contra. O opositor, ele pode ser, né, o curioso que eu falei, mas também pode ser um falso crente. Pode ser um falso pastor. Pode ser um falso obreiro. Pode ser um falso diácono. Pode ser um falso líder de departamento, de adolescente, de jovem, de criança. E ele vai ser oposição às coisas de Deus. As coisas de Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas 20:20, vai dizer assim, ó. E observando-o, mandaram espias que se fingissem de justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. Eles estavam procurando pegar algum erro ali para condenar Jesus. Note que os opositores aqui, eles estavam no meio das pessoas para se fingirem de justo. É aquela pessoa que finge que é crente, mas não é. Ela está ali para sabotar. Ela está ali para bagunçar. E infelizmente existe um movimento aí, muitos não sabem, e é até perigoso. Pastores que qualquer pessoa que chega na congregação, ele coloca para subir no púlpito, sem conhecer aquela pessoa. Estou falando pessoas que não conhecem. Igual nós moramos aqui na cidade, eu moro na cidade de Campinas. A pessoa vem lá vem lá de Minas, da Bahia, né? E vem para cá e chega, apresenta uma carteirinha, uma carta e simplesmente, olha, vem aqui para o púlpito, né? Traz uma palavra aí. Durante a semana já coloca a pessoa para poder ensinar jovem. Ele não sabe de onde que a pessoa veio, né? Ele não sabe de onde que essa pessoa está chegando. E é um problema porque existe até satanistas se infiltrando no meio da igreja para perverter a fé dos irmãos, discipulando crianças, tentando manipular a mente das crianças. E nós devemos tomar cuidado. O opositor, ele é tipo Semaías. Ele pode até te chamar para poder entrar para dentro do templo. Lembra de Neemias? Quando Sambalate e Tobias, eles conseguiram ali comprar Semaías, qual que é a palavra? Eles subornaram ele para ele poder atrapalhar Neemias, mandando Neemias entrar dentro do templo e se esconder lá. Neemias não era descendente de Levi, ele não poderia entrar lá, ele seria morto. Tramando contra Neemias. Neemias estava trabalhando a favor do reino de Deus, a favor do bem-estar do povo de Israel. E o opositor estava no meio. Semaías estava no meio. Neemias disse, entrando eu na casa de Semaías, ele me chamou e disse, vamos correr lá para o templo, vamos para a casa do Senhor e vamos se trancar lá dentro, porque você está correndo risco de morte. Ele disse não. E se você continuar lendo o texto, Neemias vai dizer, e eu percebi que aquela palavra não vinha do Senhor. Tem muito opositor que ele fala em nome de Deus. Ele profetiza. Ele fala em línguas estranhas. Ele diz, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. E nós devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado porque o opositor, ele quer nos entregar para Sambalate e para Tobias. O opositor quer fazer isso. O opositor, ele quer destruir. Ele quer minar.
Ele quer ver a obra de Deus se deteriorando. O opositor, ele quer acabar com tudo, ele quer destruir tudo. A ideologia do opositor é essa. A mente do opositor é essa daí. É isso que o opositor quer. Então tome cuidado para não ser opositor na obra de Deus. Veja bem o que você vai fazer. Tome cuidado com as decisões que você toma. Trabalhe direitinho. Tenha comunhão com a sua liderança, né? E eu sempre falo aqui, procure uma igreja. Eu não estou falando para você procurar uma igreja perfeita, não. Porque se você procurar uma igreja perfeita, quando você chegar lá, você vai estragar ela, vai deixar de ser perfeita. Porque nós não somos perfeitos. Procure uma igreja bíblica. Uma igreja que tem uma confissão de fé coerente. Uma igreja que tem uma boa teologia. Uma igreja que tenha líderes ali, pastores sérios, que cuidem do rebanho realmente, que sintam ali a miséria do rebanho, a necessidade do rebanho. Então procure e se alinhe com a liderança, trabalhe unido para construir os muros, como Neemias fez, né? Trabalhe unido para reedificar o templo, como Esdras fez. Trabalhe para que o reino avance. Trabalhe para que almas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam salvas. Não seja oposição. Talvez o irmão está trabalhando lá, ele tem um coração voltado, né? Tem desejo de fazer, tem pouco conhecimento. Tem pouco conhecimento. E o outro, que se acha melhor, ele vai colocar pedra de tropeço naquele irmão, porque ele não quer ver Deus abençoando o fruto do trabalho daquele irmão. Isso é oposição. Nós não podemos ter o coração assim. Nós não devemos ter o coração assim. O nosso espírito, a nossa alma, ele deve estar desejoso de ver o reino de Deus avançar. O apóstolo Paulo ficou sabendo que tinha alguns que estavam pregando, né? Eu não lembro, acho que é por contenção a palavra que ele usou. Pessoas que estavam pregando, e Paulo disse, eles estão pregando pensando que estão acrescentando males a mim. Aí Paulo diz, contudo, que Cristo seja pregado, ainda que por eles. Eu não me importo. Se pregar Cristo mesmo, se pregar a Bíblia mesmo, se Jesus estiver sendo glorificado, mesmo através daquele ruim lá, né, eu vou me alegrar. Quanto mais um irmão simples, que às vezes não tem muito estudo, mas está fazendo ali com dedicação, de coração, com alegria. Para que eu vou sabotar, meus irmãos? Nós não podemos ser sabotadores. O opositor, ele é sabotador. O opositor, ele é sabotador. Então não seja opositor. E tome cuidado com o opositor, viu? Cuidado. O opositor, ele não tem coragem de visitar uma pessoa para ajudar realmente uma pessoa. Eu estou falando para ajudar, porque às vezes ele pode ir lá, dar uma cesta básica, mas tentar manipular a mente da pessoa. Um verdadeiro cristão não vai fazer isso não. Se ele for levar uma cesta, ele vai incentivar a pessoa, vai pregar para a pessoa, ele vai abençoar a vida da pessoa com uma palavra de Deus. Eu não estou falando nada aqui de ficar mexendo com o sentimento da pessoa, palavras emocionalistas, não. Estou falando de cristianismo sincero, verdadeiro, puro. Agora o opositor, não, ele vai lá, ele vai manipular para colocar aquela pessoa contra alguém. Muitas vezes até contra o pastor da congregação. Eu já vi muito isso. Eu já vi sendo pastor da igreja, quando eu estava pastoreando, o irmão que visitava um, visitava outro, e vi também, quando eu estava congregando com outros pastores, e eu não era o pastor titular da igreja, era outro pastor. E obreiros ali que visitavam membros, fazendo um motim para colocar contra o pastor inocente, sem saber o que estava acontecendo. Depois vinha aquela bola de neve. Então não se junte a esse tipo de pessoa. Tome cuidado. Essa tribo de Datã, Coré e Abirão, isso aí, irmão, sempre vai ter no meio da igreja. Não deixe de servir a Jesus por causa desse tipo de pessoa, não. Sempre vai ter. No meio da multidão tem. Tem gente ruim, tem gente...
outro tipo de pessoa. Então não seja opositor, mas vamos para outro tipo de pessoa, que senão o vídeo fica muito grande, né? Tem aquele tipo de pessoa que ele não aceita. Ele quer que a pessoa faça a vontade de Jesus à força. Ele não aceita que é o Espírito Santo que tem que convencer. Ele não aceita que é o Espírito Santo que tem que fazer a obra. E ele quer que o negócio seja realmente por força e por violência. Lembra quando Jesus pediu, né, mandou os discípulos, né, que nós somos submissos a Cristo? Ele disse: vocês vão na frente e preparem para mim um lugar em Samaria. Eu vou passar por ali. Os discípulos foram, os samaritanos falaram: a gente não quer ele aqui não. Aqui não, vai para outro lugar. Os apóstolos voltaram e João, o apóstolo do amor, né, que nós conhecemos. Depois ele se converteu, é lógico, né, irmãos? Ali ele não estava convertido. Mas ele estava no meio da multidão. Ele era discípulo e era apóstolo. E era próximo do Senhor. Era próximo. Tanto é que ele reclinou a cabeça no peito do Senhor. João disse, lembrando daquela passagem de Elias, né? Acho que é 2 Reis ali, os primeiros capítulos. O Senhor quer que nós oramos, nós peçamos a Deus para mandar fogo do céu e matar esse povo? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus estava falando tanto sobre perdão, sobre amar o próximo, sobre suportar, orar pelos inimigos. Jesus dando exemplo. E João querendo pedir para Deus mandar fogo para matar o povo. É aquele, vai estar no meio da multidão. Aquele crente que ora para Deus matar a pessoa que não pagou ele. É aquele crente que ora para Deus matar a pessoa que bateu no carro dele, fugiu, não pagou. É aquele crente que ora para Deus matar aquela pessoa que passou ele para trás, que roubou ele. Pessoas sanguinárias. Sempre vai ter esse tipo de pessoa no meio da multidão. Nós não podemos nos frustrar e abandonar e deixar de seguir o Senhor por causa desse tipo de pessoa. Nós devemos o quê? Tomar cuidado. Orar a Deus para termos mais maturidade, saber lidar com as situações. Não se envolver com as coisas que essas pessoas fazem. Por quê? Porque essas pessoas já não têm um bom testemunho, meus irmãos. Vocês acham que esse tipo de pessoa tem um bom testemunho no meio da sociedade? Se as obras deles não mostram que essas pessoas foram regenerados, que nasceram de novo, se nós ficarmos andando com esse tipo de pessoa, convivendo, nós vamos acabar tendo também um mau testemunho. Um mau testemunho. Ah, mas Jesus andou. Jesus, quando ele ia no meio desse tipo de pessoa, ele ia para pregar e essas pessoas eram transformadas. Um texto bem simples, fácil de compreender, quando Jesus vai até a casa de Zaqueu. Jesus sai da casa de Zaqueu, mas nós vamos ver pelo texto que Jesus deixa um homem transformado ali dentro, um homem arrependido, um homem mudado. Um homem que outrora era avarento e agora não é mais. Então nós temos que tomar cuidado, né? Esses tipos de pessoa, meus irmãos, são os que tem dentro da igreja. Tem gente boa também, tem gente crente? Tem. Eu vou falar daqui a pouco desse tipo de pessoa. Nós temos também os que querem ser beneficiados. João capítulo 6, versículo 26 diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, né? Então nós temos uma questão aqui. Pessoas que estavam seguindo a ele porque queria comer. Tem gente que está no meio da multidão, que está seguindo a Jesus pelo que Jesus pode proporcionar, não pelo que ele é. Se está com emprego, tá bom. Não, Deus está me abençoando, foi Deus. Se fica desempregado, não. Eu lembro de uma pessoa que falava muito, não, Deus isso, Deus aquilo, e Deus, e a graça. Aí ele entrou numa situação financeira difícil, passando uma situação delicada no trabalho, e reclamando tanto, mas tanto. Aí a gente estava trabalhando junto, ele falou: eu já nem sei se Deus existe mais.
Então, Deus só pode proporcionar coisa para mim. Quando o negócio está estreito, quando eu vou ser experimentado, provado, então Deus não existe mais. Né? É aquela pessoa que só quer seguir se Deus curar o caroço. É aquela pessoa que só está ali porque está doente, porque se tivesse são, estava longe. Então nós devemos tomar cuidado, porque senão nós vamos começar a seguir a Jesus pelo que Ele pode dar. Eu não sirvo a Ele pelo que Ele pode dar. Nós não podemos servir a Ele pelo que Ele pode dar. Ah, mas eu já estou desempregado tem 10 meses. Continue fiel a Ele. Ore a Ele. A igreja hoje, muitos não podem ser nem afrontados. Senão, se for afrontado, dá até tiro. Nós temos visto aí, né, os escândalos. Eu já tinha ouvido testemunhos sobre isso, de uma pessoa entrando dentro da igreja para dar uns tiros lá num crente lá. Eram amigos. Isso há muito tempo. Imagina agora que a situação está só piorando. Hoje a pessoa não pode ter atrito. Você imagina se Deus deixar ele passar uma dificuldade para ver quem ele é mesmo, para mostrar, né? Porque Deus sabe quem é quem. Para mostrar diante da sociedade quem é a pessoa. Quem é a pessoa. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Senão a gente fica doente. Não, eu vou só porque aí quer ser curado. Você vê como que a fé de muita gente ela fica oscilando, né? O pastor Paulo Júnior, eu não lembro o nome da mensagem, ele tem uma pregação que ele fala sobre isso. A fé da pessoa fica oscilando. Oscilando. Por quê? Porque a pessoa só quer ir quando ele está padecendo, às vezes está sofrendo e vai. Aí precisa, Deus abençoa, dá tudo certo, aí para de ir. Eu não estou falando só de ir para o culto, eu estou falando de ir avante, seguir, caminhar. Nós devemos cultuar, a Bíblia diz para cultuar. A igreja tem que se reunir para cultuar. Unidade ali, o corpo de Cristo. Para orarmos juntos, cultuarmos juntos. Motivando o outro, cada um com seu dom, com seu talento ali, trabalhando a fé do outro para poder motivar a igreja, para podermos caminhar, avançar. Então a pessoa só vai adiante se Deus fizer. E tem aqueles outros, né, que só tá lá, enquanto Deus está abençoando, ele está seguindo. Ele está no caminho. Passou a prova, pula fora. E aquele que só vai porque está precisando da cura. Depois que é curado, não quer nem saber mais. Então nós temos que tomar cuidado. Eu lembro que eu fiquei muito triste com a situação que aconteceu uma época. E eu vi algumas curas, irmãos. Vi algumas curas, assim, a olho nu mesmo. Não porque me contaram. E as pessoas vinham aqui na minha casa e pediam, eu não tenho dom de cura. Eu não tenho. Deus aprove, Deus de algumas vezes fazer o milagre ali. Mas a pessoa vinha aqui, chamava, batia. Vamos, você pode orar? Posso. Deus curava a pessoa. Você quer Jesus? Não, não quero não. Eu não estou preparado. Não quero ainda não, eu vou pensar. Casa que eu fui, não, a menina está endemoniada. O demônio era expulso. A palavra era pregada. Quer Jesus? Não, não quero não. E infelizmente é assim. Quantas pessoas que na multidão não buscaram Jesus só por causa do benefício? E até hoje é assim. Até hoje é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, seja fiel. Fica firme, independente de nós termos ou não termos alguma coisa. Nós não podemos deixar o nosso pé escorregar, vacilar. Como Asaf diz que ele quase que os pés dele escorregaram. Porque ele estava observando o ímpio, né? Nós não vamos ficar observando somente a bênção. Nós vamos observar o Deus da bênção. Não é verdade? Então fica firme, seja fiel a Deus. Outro tipo de pessoa. Esse aqui é o crente. É o crente. Então nós fizemos a leitura do texto. Eu não saí do texto. A Bíblia diz que tinha uma multidão que estava seguindo o Senhor. No meio dessa multidão ali, nós vimos que Jairo foi pedir para o Senhor ir lá curar a filha dele. Jairo era um principal de uma determinada sinagoga. Alguns acreditam que Jairo
ele organizava o culto. Ele trabalhava na organização do culto, né? Mas por que nós não ouvimos falar de Jairo antes? Por que Jairo só foi quando a filha estava doente? Ele precisava de alguma coisa. O desespero de um pai. Não, eu sou da sinagoga, mas eu vou. A minha filha não tem jeito, só tem ele agora, eu tenho que ir nele. E tem também, eu não vou me prender aqui em Jairo, né? Aí continua aquela multidão ali apertando o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que em Marcos 5:27, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Essa mulher aqui, que ouviu falar de Jesus, era uma mulher doente. Era uma mulher enferma. Essa mulher que ela tinha um sangramento, um fluxo de sangue. Se nós lermos Levítico capítulo 15, versículo 25, vai dizer que a mulher, quando ela estava com um sangramento que não parasse, ela seria imunda diante do povo ali, né? Vocês imaginam o que é isso? Eu fiquei pensando na minha cabeça. 12 anos, né? O texto vai dizer que foi 12 anos. Deixa eu ver, é isso mesmo. 12 anos tinha um fluxo de sangue. Irmãos, isso aqui não é 12 dias, não. As mulheres vão entender melhor, né? Tem os dias ali da menstruação da mulher. Isso aqui é 12 anos, irmãos. Na época, a medicina não era igual hoje. Não tinha remédios igual hoje. Hoje ainda tem alguns remédios aí que auxiliam a mulher. Mas vocês imaginam o que é isso? O tanto de gente que sabia que essa mulher tinha fluxo de sangue, porque ela já tinha gasto o dinheiro dela. Ela gastou tudo. Então, ela já não tinha mais condições financeiras para tratar aquilo. Uma pessoa falou para outra, que falou para outra, que falou para outra. Você imagina aquela mulher, quando ela saía. Uma mulher que sangrava tanto que devia ser branca, acho que igual essa parede aqui, né? O sangue constantemente saindo, né? É aquele ciclo de sangramento. Ela passava nos lugares e alguém dizia, você cuidado ali porque a mulher imunda está ali. E lá em Levítico está escrito. As pessoas não querer estar junto ali por causa daquela situação. O desprezo que essa mulher não sofria, meus irmãos. E hoje tem gente que pode falar isso, né? Isso aí isso aí é um castigo de Deus. Naquela época também, né? Você lembra do homem cego, os discípulos? Quem pecou? Foi ele ou foi o pai? Né? Então você imagina aquela época, não, aquela mulher ali, aquilo é uma maldição. É um castigo. Não anda junto com esse trem, não. E a Bíblia diz, então, que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Então nós temos aqui um ponto interessante. Falaram de Cristo para ela. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou alguma coisa de Jesus. E ela fez o quê? Ela acreditou, porque senão ela não tinha ido atrás. Ela creu em Jesus. Ela creu, e eu vou provar no texto. Ela deu crédito, porque quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, então veio fé. Ela ouviu a palavra, aquilo gerou fé no coração dela, impulsionou ela a enfrentar a multidão até chegar no Senhor. Os discípulos disseram para Jesus, o Senhor está perguntando quem te tocou, a multidão te aperta. Vocês imaginam a dificuldade para essa mulher chegar até Cristo para tocar nele. E ela conseguiu tocar somente, né? Ela falou, eu tenho que tocar pelo menos na roupa dele. Vocês acham que essa mulher não sabia quem era Jesus, meus irmãos? Para pensar que a roupa dele poderia ter unção suficiente, que emanava aquele fluxo de unção dele para curar essa mulher de poder, de virtude. Ela acreditou, meus irmãos, em Jesus. Ela deu crédito. É uma mulher crente. Uma mulher com sinceridade.
Uma mulher crente de verdade, crente. E olha o tratamento de Jesus com essa mulher. Jesus disse para ela assim, ó: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Marcos 5:34. Filha, a tua fé, vocês imaginam ela ouviu tantas vezes, olha, sua imunda. E dessa vez ela ouve: filha, filha, todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Jesus tratando ela com respeito, Jesus tratando ela com carinho, Jesus tratando da alma dela, porque ele também fala, ó, vai em paz. Em paz. Paz aqui, no grego, é irene, que significa que paz que cura a alma. Cura a alma. Então nós temos aqui, meus irmãos, o tratamento de Jesus para quem crê. Vocês acham que não é melhor nós crermos, entregarmos a nossa vida, né? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele que ele pode fazer, só ele pode nos ajudar. Ele se preocupa realmente com a nossa alma. A nossa alma imortal, aonde está ali a nossa faculdade, a nossa personalidade está na alma. A personalidade de muita gente fragilizada, machucada, pessoas com depressão, pessoas com a alma doente, psicológico doente, pessoas que já não têm mais o prazer de sorrir, pessoas que já não têm mais expectativa na vida. Existe um caminho. Eu estou falando para você desse caminho. Você está ouvindo eu falar de Jesus, como ela ouviu. Ela ouviu falar de Jesus. A mensagem que essa mulher ouviu foi uma mensagem de Cristo, uma mensagem cristocêntrica. Essa é a mensagem que pode salvar a nossa alma. Essa é a mensagem que pode mudar o nosso intelecto, o nosso pensamento. Essa é a mensagem que pode tirar o ser humano do cativeiro. Quando o Senhor Jesus mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, no qual me ungiu para abrir as cadeias, para libertar o cativo, para pregar aos pobres, os pobres de espírito. Os pobres de espírito, é esse aí. Bem-aventurados os pobres de espírito. São bem-aventurados. Então, dê crédito a essa pregação. Dê crédito a essa mensagem. Você que é crente, creia num todo da mensagem. Tudo. Não somente, não fique escolhendo, não seja seletivo com versículos. Tem pessoas que são seletivos. Eles escolhem versículos ali, não, esse aqui me faz bem. Né? Aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, me faz bem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso me faz bem. Mas quando a Bíblia diz que todo aquele, né, todo aquele que pratica essas coisas ou coisas semelhantes não herdará o reino do céu, não, isso aqui não me faz bem. Que lá está falando de praticar feitiçaria, glutonaria, né? Fornicação, adultério, todas essas coisas aí, ou semelhantes. Não, aquilo ali não me faz bem. Não sejamos seletivos, vamos ouvir tudo, absorver todas as escrituras, dar crédito a essa pregação, por mais dura que seja às vezes. Ouvir falar, não, eu creio, eu ouvi falar de Jesus, eu creio. Só assim nós vamos encontrar cura para nossa alma. Só desse jeito. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Se você puder, por favor, eu peço que você me ajude para que essa mensagem chegue a mais casas, mais pessoas, mais famílias. Tem vídeo aqui no canal ensinando como preparar um sermão. Não é cobrado, é gratuito. Tem muita gente ensinando como pregar aí, mas você tem que pagar um valor, né? Eu estou fazendo voluntário. Então, divulga esse trabalho, para que mais pessoas ouçam, mais pessoas sejam curadas, mais pessoas sejam transformadas, mais pessoas sejam abençoadas. E isso também é um trabalho de evangelismo. Que Deus abençoe todos vocês. Curta,
comente e compartilhe. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.